Fala pessoal, tudo certo? Eu me chamo Lucas, lá do Linha de 3 e eu vim hoje no canal da Missão Esportes para mais um Radar Missão, no terceiro episódio. E hoje eu vim trazer um conteúdo um pouco diferente aqui, eu vim montar uma seleção com os 11 melhores jogadores dessa temporada no mundo inteiro. Já deixar bem claro aqui que eu não vou falar sobre os melhores jogadores do mundo no quesito qualidade, né? Porque senão a gente montaria uma seleção com Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, enfim. O conteúdo de hoje é falando sobre os melhores jogadores da atual temporada, então esse é o recorte que a gente vai usar, o começo da temporada até aqui. Então a gente vai desconsiderar tudo que veio antes e também tudo que pode acontecer. A gente vai falar sobre esse atual momento. Também que eu vou fazer a seleção 4-3-3, né? Com uma linha de 4 defensores, 3 meio-campistas, sendo um volante, um meio-atacante e um meia mais central, e 3 atacantes, um ponta direita, um centroavante e um ponta esquerda. Eu não vou improvisar ninguém nessa seleção, certo? Então pode ter um jogador que seja melhor que outros no meio campo, por exemplo, só que ele é um meio atacante e já tem um meio atacante melhor. Então eu não vou fazer essas improvisações para gerar uma seleção melhor, eu vou falar um por posição. Então um ponto esquerda, um volante, um meio atacante e um meia central. Então vamos lá pro vídeo. Então vamos começar aqui primeiro pela posição de goleiro. E o goleiro que eu escolhi foi o Courtois do Real Madrid. O Real Madrid não vive uma fase boa, isso é verdade. A gente sabe que tá tendo um pouco de dificuldades para conseguir a classificação na Champions League. Não é o líder da La Liga, o Barcelona tá um pouco ali na frente na tabela. Porém, alguns jogadores conseguiram se manter consistentes nesse período de crise. E um deles, e talvez o principal que conseguiu se manter, é o Courtois. É um goleiro que vem fazendo atuações espetaculares na La Liga, vem sendo um dos goleiros mais seguros, porém o que mais pesa aqui é as suas atuações na Champions League. O Courtois vem sendo o melhor goleiro da Champions League, vem sendo o melhor goleiro da competição, vem fazendo atuações muito seguras e alguns jogos que era para o Real Madrid perder pontos, ele conseguiu salvar, conseguiu fazer defesas cruciais. É um goleiro que, acima de tudo, além da segurança que passa, vem fazendo cada vez mais defesas mais difíceis ali dentro da área, que era coisa que ele não era tão acostumado a fazer antes. Porque agora que o Real Madrid entra num período um pouco pior ali do seu jogo, começa a sofrer mais com ataques dos adversários. Então o Courtois está tendo que se provar muito mais nessa temporada do que nas últimas que ele teve com o Real Madrid, que já foram espetaculares. Ano passado ele foi o melhor goleiro do mundo também. Então esse ano ele está fazendo uma temporada muito acima e está sendo muito mais testado por esse momento de fragilidade do Real Madrid. Por isso eu escolhi o Courtois. Agora, indo para os laterais, eu vou começar pela lateral esquerda, que para mim é o Grimaldo, o espanhol do Bayer Leverkusen. Ele é um lateral muito mais ofensivo do que defensivo, tanto que chamar ele de lateral até um pouco errado, que a nominação certa seria ala, que é um lateral que joga muito mais no campo ofensivo do que defensivo. Porém, ainda tratando ele como lateral esquerdo, ele vem fazendo uma temporada espetacular no Bayer Leverkusen também. Ano passado, na temporada passada no caso, ele também já foi muito bem e continuou mantendo a regularidade. O Grimaldo chama a minha atenção principalmente pelo fato de ele ser um dos protagonistas do time. E isso é muito raro para um lateral. Geralmente o lateral ele é mais um coadjuvante ali, até o zagueiro chama mais atenção que o lateral. Mas no Bayer Leverkusen não, por esse sistema de Xabi Alonso de atacar muitos laterais, tanto com o Grimaldo pela esquerda como com o Frimpong pela direita, o Grimaldo acaba tendo muito destaque. Ele é o lateral com mais assistências nessa Champions League, com 2 assistências, e é o melhor lateral da Bundesliga também. Então ele vem fazendo uma Champions League de altíssimo nível e também uma Liga Alemã de altíssimo nível também. Ele para mim é o melhor defensor, aliás, dessa Liga Alemã, é o que tem mais destaque, é um dos melhores jogadores da temporada alemã até aqui e vem fazer uma Champions League muito boa também. Eu vou botar então aqui o Grimaldo como lateral esquerdo, mas ele também é o melhor lateral em si dessa temporada, certo? Na lateral direita a gente já tem outro viés, a gente tem um lateral que é muito mais defensivo do que ofensivo, que é o Koundé do Barcelona. Ele é um lateral que não é de ofício, ele na verdade é um zagueiro e que nessa temporada vem sendo utilizado como lateral. Na verdade na temporada passada, com as lesões que o Barcelona teve, ele começou a ser testado como lateral direito com Xavi, mas ele era um pouco inconsistente. Nessa temporada, com o Hans Flick no comando, ele se tornou um lateral muito importante. E ele se tornou um pilar defensivo da equipe, mesmo sendo lateral. Ele é um lateral que ele sobe bastante também. Ele faz ali uma posição de terceiro zagueiro no sistema tático do Hans Flick. Também, quando o Hans Flick está atacando e sobe um dos laterais, ele fica ali como um zagueiro de lado, porém ele também sobe bastante e participa bastante também no ataque. Porém, o seu destaque é defensivo. Ele é muito sólido defensivo, até por ser um zagueiro de ofício. Ele é um jogador que tem muitas características boas ali, tanto no mano a mano como a leitura para interceptar passes. Ele vem fazendo uma temporada muito boa no Barcelona. No momento é o melhor lateral direito do mundo, é o lateral direito em melhor fase. Por isso eu escolhi ele aqui. E pro miolo de zaga eu vou pegar na verdade uma dupla e falar deles aqui como um, que é a dupla do Liverpool, o Van Dijk e o Konaté. Eles são zagueiros que se completam, né? O Van Dijk é um zagueiro um pouco mais lento, um pouco mais cintura dura, apesar de ser um zagueiro extremamente técnico, enquanto o Konaté é um zagueiro mais jovem, muito mais rápido, que usa muito mais da
antecipação, da velocidade ali para vencer os adversários. Acontece que o Liverpool, falando defensivamente, é o time mais sólido do mundo no momento. Tomou só um gol na Champions League e tomou 11 gols apenas na Premier League. É a melhor defesa da Premier League e a melhor defesa da Champions League. Por isso eu escolho os dois. É a dupla de zaga titular do Liverpool, são os jogadores que mais estão jogando ali e estão fazendo uma temporada de altíssimo nível. O Konaté já fez uma temporada boa passada também, mas nesse ele vem fazendo sua melhor temporada por enquanto individual. O Van Dijk dispensa comentários, já foi até melhor jogador da Premier League, está fazendo outra temporada espetacular. E também principalmente agora que o Van Dijk assume o papel de criar um pouco mais ali, que a bola rola um pouco mais ali na defesa, no sistema do Arne Slot. Então o Van Dijk está tendo mais ainda um protagonismo. Os dois fazem uma temporada igualmente boa ali. Então eu vou botar os dois aqui, é a minha dupla de zaga dessa seleção, mas eu estou falando deles aqui como um só, porque eles são a mesma dupla de zaga do mesmo time. Já definimos aqui nossa defesa, então a gente vai falar agora sobre o trio de meio-campistas e começar falando sobre o volante ali, né? O primeiro homem de marcação, que é o Caicedo do Chelsea. Tudo bem, é um nome que quem tá ouvindo pode assustar um pouco e vocês podem até discordar, só que eu vou explicar aqui. Caicedo, ele virou um pouco de um meme nos últimos anos, né? Ele é uma das contratações mais caras da história do Chelsea e no começo dele com o clube inglês ele não rendeu nem um pouco. Ele virou um meme assim por ser um jogador caneludo, ser um jogador super valorizado que não valeu aquilo que custou. Porém, as coisas mudaram no Chelsea. O Chelsea tá jogando bom futebol, tá brigando na parte de cima da tabela e acontece que o Caicedo era só mais uma vítima de um time em crise. E nessa temporada onde o Chelsea está jogando bom futebol, o Caicedo vem se destacando e muito e vem justificando o preço que pagaram nele. Falando de volantes, de homem de marcação, de homem que joga à frente da área, não teve nenhum melhor no mundo nesse momento que não o Caicedo. O Caicedo vem fazer uma temporada espetacular pelo Chelsea. É um jogador que por estatísticas ele não aparece tanto, então se você for só puxar números e dados, vão ter jogadores na frente dele. Mas quem vê os jogos do Chelsea sabe o que ele está jogando. É um jogador que está cobrindo praticamente o campo inteiro. Em alguns momentos do jogo ele cai para a lateral direita, ele joga um pouco mais avançado, ele joga entre os zagueiros, ele arma, ele desarma, ele vai ali, é o primeiro homem de combate, mas também pisa na área para chutar. É um jogador extremamente completo, extremamente versátil. E também o que chama muita atenção é o físico dele. É um jogador que praticamente não cansa, um jogador que corre o jogo inteiro, é um jogador que dá o sangue pela equipe. Então o Caicedo vem fazendo uma temporada muito boa e nesse time do Chelsea é o jogador mais crucial. Não é o melhor jogador, porém é um jogador que sem ele aquele meio campo do Chelsea desaba. Como eu disse, o Chelsea vem fazendo uma temporada muito boa, então não tem como deixar de fora o pilar dessa equipe, que é o Caicedo. É uma temporada espetacular dele, ele é um jogador jovem e que agora está conseguindo tirar a pressão das costas de ser uma das contratações mais caras do Chelsea e que eu tenho certeza que nos próximos anos vai surpreender muita gente e calar a boca de todo mundo que criticou ele. Agora falando sobre o meio-campista central, que joga um pouco mais avançado, mas também não é um meio atacante, a gente tem o Bellingham do Real Madrid. O Real Madrid mudou o seu sistema de jogo com a chegada do Mbappé. E no sistema antigo, aquele sistema em que o Real Madrid foi campeão da Champions League, o Bellingham ele era o cara mais avançado do meio-campo. Ele era um meio atacante que na verdade era quase um segundo atacante. Pisava muito na área, aparecia muito na frente para fazer tabela com o Vini Júnior e com o Rodrigo. Então ele é um jogador que por números na temporada passada ele foi muito destaque por causa dos gols que ele marcou, justamente porque ele jogava muito lá na frente. Com a chegada do Mbappé, não tem mais a necessidade de ter um meia ali encostando toda hora, já que a gente tem dois pontos para apoiarem ele, né? Então o Bellingham foi jogado um pouco mais para trás. E hoje, no esquema do Real Madrid, o Bellingham ele faz mais a posição de meio-campista central, não mais de atacante. Na sua carreira, o Bellingham jogou mais nessa posição. A Copa do Mundo de 2022 ele joga nessa posição pela Inglaterra e no Borussia Dortmund ele joga assim também toda a sua passagem. É somente no Real Madrid com o Ancelotti que ele tem esse destaque e vai um pouco mais para frente. Agora, voltando à sua posição de origem, ele está fazendo um papel muito mais importante no Real Madrid do que ele fazia. Porque agora ele também, além de ser um finalizador, de pisar na área para finalizar, ele é o principal construtor da equipe. A bola sempre passa nos pés do Bellingham. Ele é o jogador que dita o ritmo da equipe, que cadencia a posse de bola e ele está fazendo isso muito bem. Sinceramente, quando o Mbappé chega e eu vejo que ele é começado a jogar um pouco mais para trás, eu fiquei preocupado com o que seria o desempenho do Bellingham. Mas ele vem se provando muito bem, vem provando que ele é um jogador muito versátil, porque agora também ele tem uma sobrecarga a mais na defesa, como ele joga um pouco mais recuado, e ele também vem defendendo muito bem, ele vem desenvolvendo esses atributos defensivos dele,
e nessa temporada está se provando o jogador mais completo do que ele era. Na temporada passada ele se provou um ótimo meio atacante, um ótimo jogador mais ofensivo, e nessa ele está realmente reafirmando ao mundo que ele não é só aquilo, que ele é um jogador completo do meio campo. Então o Bellingham também entra, está fazendo uma temporada muito boa, principalmente nessa Champions League, por incrível que pareça. O Real Madrid está muito mal na Champions League, mas o Bellingham vem sobressaindo muito. Ele é o jogador que a bola mais passa no pé dele ali na competição, é o jogador que mais aparece no jogo. Então o Bellingham não se escondeu nesse momento de crise, saiu da posição que ele estava mais confortável e conseguiu se adaptar a uma nova. Além disso, por conta das suas grandes atuações, ele entra para mim nesse time. E agora um pouco mais avançado, o nosso camisa 10, o nosso meio atacante, que é um jogador que está fazendo uma temporada digna de melhor do mundo, digna de bola de ouro, que é o Rafinha. Também me admira muito no jogo do Rafinha que ele segue também nesse viés do Bellingham, que é ter que sair da sua posição de origem. O Rafinha sempre foi um ponta mais aberto, que jogava um pouco mais no mano a mano, e que também, sim, era um jogador um pouco construtor, caía um pouco pelo meio, mas ele era muito mais ponta direita. Desde a chegada do Hans Flick nessa temporada para comandar o Barcelona, o Rafinha virou camisa 10 da equipe, e vem fazendo uma temporada simplesmente sensacional. Não tem outro adjetivo para definir o que o Rafinha vem fazendo nessa temporada. Ele é o principal jogador do Barcelona, ele é o principal criador do time, ele é o principal finalizador do time, ele é o principal cadenciador da equipe, ele é o principalmente ali por trás daquele meio campo. Então ele é o jogador mais importante em vários setores da equipe. Ele vem fazendo uma temporada incrível. E aí, falando sobre números, ele marcou 17 gols e deu 10 assistências nessa temporada. São números incríveis. Ele é o vice-artilheiro da Champions League com 6 gols marcados. É o segundo jogador com mais assistências na La Liga com 6 assistências. E também é o vice-artilheiro da La Liga com 11 gols. Então a gente vê que ele não está jogando bem só no Campeonato Espanhol. Ele está fazendo uma Champions League de altíssimo nível. Pode ser considerado ali talvez o melhor jogador da Champions League dessa temporada. Não seria nenhum absurdo falar isso. E também, pra mim, é o melhor jogador da La Liga nessa temporada. Pegando só esse recorte dessa temporada e olhando só esse momento, ele é o melhor jogador do mundo. Ponto. Temporada genial do Rafinha. Se continuar nesse rendimento e o Barcelona conquistar grandes coisas, é um grande nome pra bola de ouro. Temporada fantástica do Rafinha, é o nosso camisa 10 desse time. Bom, tendo o meio campo e a defesa definidos, então agora a gente vai falar sobre o ataque. Começando pela ponta direita, a gente tem outro jogador que pra mim ali junto com o Rafinha faz uma temporada de bola de ouro. E pra mim, no momento, ele é o favorito para ganhar a bola de ouro, eu já vou explicar por quê. E é o Salah, do Liverpool. Bom, o Salah é o artilheiro da Premier League com 13 gols e também o vice colocado em assistência na Premier League com 8. No total, na temporada, são 16 gols e 12 assistências em 22 jogos. São números absurdos também como o do Rafinha. Porém, o Salah, ele é o principal jogador do que é, no momento, o melhor time do mundo, que é o Liverpool do Arne Slot. É o líder isolado da Premier League, provavelmente vai vencer a Premier League, e nessa primeira fase de liga da Champions League, é o líder também isolado e não foi vencido nenhuma vez, está invicto na Champions League. É um time que está jogando muito bem e o Salah é o grande comandante dessa equipe. Em muitos momentos o Liverpool teve um pouco de dificuldade para vencer os seus adversários e o Salah apareceu e decidiu. É um jogador que já não é de hoje, que é um jogador muito decisivo, jogador que sempre faz temporadas de nível de melhor do mundo, só que ele nunca teve uma chance tão clara para ser melhor do mundo como ele está tendo nessa temporada, que deve ser a temporada de despedida dele do Liverpool. É uma temporada espetacular de Salah. Na posição dele ninguém está jogando mais. Inclusive eu boto ele aqui como ponta direita. Porém, como ponta em si, ninguém está jogando mais que ele. Nenhum atacante de lado está fazendo o que o Salah está fazendo essa temporada. O único jogador que para mim se iguala ali no nível de desempenho é o Rafinha, que é meio campista. Então ele é o melhor atacante do mundo hoje, o Salah. E tá fazendo uma temporada incrível, por isso eu boto ele aqui na ponta direita. Na ponta esquerda a gente tem um cara que é o melhor jogador do mundo. O Salah, como eu disse, vem fazendo uma temporada de melhor jogador do mundo. Só que se a gente olhar todo o contexto dos últimos anos, o melhor jogador do mundo é o Vinícius Júnior. E nessa temporada ele continua fazendo uma temporada de altíssimo nível. Não começa tão bem como ele começou na última temporada, porém tem todo o contexto dessa temporada que eu sofri um pouco mais com lesões nesse início de ano. Então o Vini vem se recuperando de lesões e vem fazendo uma Champions League muito boa e uma La Liga muito boa. Mas aqui o que vai pesar mais na minha escolha é a Champions League. Existem jogadores que nasceram para jogar em tais competições. E o Vinícius Júnior é um jogador que nasceu para jogar a Champions League. Ele é muito decisivo. Como a gente já bateu nessa tecla aqui bastante nesse vídeo, o Real Madrid passa por uma crise. Não uma crise que seja algo muito preocupante, mas tá mal na Champions League e tá mal na La Liga também. O Barcelona tá abrindo bons pontos de vantagem e o Real Madrid tá brigando ali para quem sabe se classificar na Champions League, correndo um pouco de risco de talvez não se classificar.
que eu acho difícil, mas é uma hipótese que pensar para o Real Madrid é uma loucura. E o Vini Júnior, nesse momento em que ele tem uma lesão, ele fica um pouco de fora e ele volta agora, ele já volta fazendo gols decisivos na Champions League, sendo o melhor jogador do Real nessa Champions League. É um jogador de altíssimo nível, um jogador muito decisivo e que nesse momento que o Real Madrid precisa de um protagonista de novo, o Vinícius Júnior bota a cara a tapa como protagonista. No momento são 13 gols e 9 assistências na temporada e são 5 gols só na Champions League. Ele é um dos artilheiros da Champions League, então não tem muito o que falar. Vinícius Júnior, por mais que não seja o melhor começo de temporada dele, entra sim nessa lista. Pra mim, na posição de ponta esquerda, é o melhor do mundo aqui, o melhor dessa temporada. Aqui falando de centroavante, é outro jogador que tá tendo uma temporada simplesmente inacreditável o que ele tá fazendo essa temporada e que é um jogador que também pode brigar pela bola de ouro, um pouco menos do que Salah e Rafinha na minha opinião. Mas o nosso centroavante, o nosso camisa 9, é o Lewandowski, do Barcelona. Ele é o artilheiro isolado da La Liga com 16 gols. Para se ter noção, o segundo lugar é o Rafinha com 11, então ele está 5 gols na frente do segundo lugar e também é o artilheiro da Champions League com 7 gols. No total, ele tem 23 gols nessa temporada. É um número muito alto para um começo de temporada. Se analisarmos que a gente não está nem na metade da temporada europeia e pegar que ele já tem 16 gols na La Liga e 7 gols na Champions League, é algo bizarro. Ele está fazendo o melhor início de temporada da carreira dele. E olha que na carreira do Lewandowski ele tem temporadas onde ele marca muitos gols, mas ele nunca começou tão bem assim, com esse número tão expressivo de gols. Ele larga muito na frente com os outros adversários nas brigas pelas artilharias das suas competições e está sendo um jogador extremamente decisivo pelo Barcelona. Para mim, é o melhor camisa 9 do mundo agora, é o melhor centroavante e eu boto o Lewandowski aqui. Para fechar o time, o técnico é o Arne Slot, do Liverpool. Assumiu agora o Liverpool no começo dessa temporada com uma missão muito difícil, que era suprir a saída do Klopp, que é talvez o maior técnico da história do Liverpool e um dos maiores técnicos da história do futebol inglês. Então tem toda essa pressão, o Arne Slot ele vem do Feyenoord, que é um time que naturalmente tem muito menos pressão que um Liverpool, né? Só que ele pega e ele continua o trabalho do Klopp, aquele futebol um pouco mais rock and roll, que dá um pouco mais a posse para o adversário, mas ele também vai botando ali as suas características. Por mais que seja um futebol mais reativo ainda, jogando muito em contra-ataque, jogando muito em bolas esticadas, em transições rápidas, esse Liverpool é um time que controla um pouco mais a bola se comparar com o Liverpool do Klopp. Então tem essa característica do Arne Slot. Outra característica do Arne Slot muito forte é o sistema defensivo. No Feyenoord já era o grande destaque dele. O Liverpool sofreu pouquíssimos gols nessa temporada. Como eu falei lá quando eu citei o Konaté e o Van Dijk, o Liverpool sofreu 1 gol nessa Champions League e sofreu 11 só nessa Premier League. Então é um time muito completo, também é um dos melhores ataques da Europa e também é um dos times que consegue ali mais cadenciar bem a bola, consegue mais girar bem aquela posse de bola. Não é uma posse de bola tão expressiva, mas é uma posse de bola muito efetiva. Então é um time que tem talvez a melhor defesa do mundo, tem talvez o melhor ataque do mundo, talvez o ataque só fique atrás do Barcelona, mas está ali entre os melhores ataques do mundo e também tem um dos melhores meio-campos do mundo. Então é um time completamente equilibrado, o equilíbrio é o que define o trabalho do Arne Slot no Liverpool. É um time completo, trabalho excepcional do Arne Slot, que é o favorito para ganhar essa Champions League e também é o favorito para ganhar essa Premier League. Um começo de trabalho dos sonhos do técnico holandês. E para finalizar aqui, eu montei um banco de reservas com jogadores que chegaram ali perto de entrar nessa lista, porém ficaram de fora por muito pouco, só que também merecem ser citados como grandes destaques individuais dessa temporada. Eu escolhi 2 atacantes, 2 meio-campistas, 2 defensores e um goleiro para compor esse banco de reservas. Os atacantes são Gyökeres, centroavante do Sporting, e o Lamine Yamal, ponta direita do Barcelona. Os meio-campistas são uma dupla do Chelsea, é o meia-atacante Cole Palmer e o Enzo Fernandes, que é um meia central. Já na defesa eu escolhi o zagueiro Bastoni, da Internazionale, e escolhi o Hakimi, lateral direito do Paris Saint-Germain, e para fechar o goleiro reserva seria o Mike Maignan, o goleiro francês do Milan. No mais é isso, pessoal, essa foi a minha seleção com os melhores jogadores dessa temporada. Sintam-se à vontade para discordar aí nos comentários, para falar se não concorda com o outro jogador ou se alguém merecia entrar nessa lista. Mas para mim, levando em consideração só o recorte dessa temporada, o que eles vêm fazendo, levando em consideração, né, que a gente ainda está um pouco antes da metade da temporada europeia, então é uma lista que está sendo feita um pouco cedo, mas já fala quem são os destaques nesse começo. Para mim ficou bem coeso ali, não sei se teria muita discussão. Os caras que eu botei ali no banco de reserva também chegam um pouco perto, mas fora isso não sei se tem alguém que briga realmente ali. Mas se vocês tiverem alguém em mente, pode deixar nos comentários. É isso, espero que tenham gostado desse terceiro episódio do Radar Missão e a gente se vê novamente na sexta-feira que vem. Até mais!